Olá, boa tarde para você. Em ponto, meio-dia e 30 minutos. Estamos começando então o Bahia Meio-Dia desta terça-feira com uma imagem tradicional de abertura do nosso jornal. O céu de Barreiras, uma imagem panorâmica, hoje com algumas nuvens, né? Ontem estava completamente azul, mas sem possibilidade de chuva, 29 graus de temperatura, o sol aberto aqui na cidade. E agora um outro ponto de Barreiras. Estamos exatamente no centro, ali pertinho da Praça Castro Alves, Avenida Benedita Silveira, movimento tranquilo aí na hora do almoço, os dois sentidos, né, fluindo normalmente. Centro da cidade, meio-dia e 30 minutos, estamos começando a edição desta terça-feira. Nós já vamos então para a rua, vamos conversar com a nossa equipe que está no vivo. Hoje é o Gabriel Pires que vai conversar com a gente, contar detalhes de mais um incêndio registrado em vegetação nativa. E os órgãos ambientais estão investigando mais este caso. Aqui está então Gabriel Pires ao vivo com a gente. Oi Gabriel, bem-vindo, boa tarde. É isso, viu, Carlos? Imagens de câmeras de segurança flagraram o exato momento em que duas pessoas ateiam fogo em um sofá no bairro Morada da Lua. Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. O grande problema é que esse fogo não ficou só no sofá. Ele se alastrou pela vegetação, atingiu parte da Serra do Mimo. O Corpo de Bombeiros precisou atuar para combater as chamas. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando toda essa história. É com você. Ok, muito obrigado Gabriel Pires, impressionante, né? A falta de consciência das pessoas. Gabriel Pires falando ao vivo, já já ele volta então com os detalhes pra gente desta ocorrência de incêndio florestal. E mais, previsão do tempo, imagens ao vivo das cidades da região oeste e as notícias desta terça-feira, dia 15 de julho, já estamos no meio do mês, hein? O Bahia Meio-Dia está só começando com muita informação para você. Meio-dia e 32 minutos. Voltamos já. Estamos voltando. Imagens ao vivo de Correntina, centro da cidade. Ranchão, nuvens no céu, sol, mas temperatura bem agradável, 27 graus. Hoje não tem nenhum corajoso aí tomando banho de rio. Olha a imagem ao vivo para você, meio-dia e 35 minutos. Uma árvore de grande porte caiu e derrubou um poste. Isso aconteceu na Avenida Ailô Macedo, aqui em Barreiras. O incidente aconteceu no início da manhã. Olha a imagem aí. Assustou, inclusive, quem passava pelo local. A árvore caiu sobre a rede elétrica, atingiu a fiação e quebrou um poste ao meio. Com o impacto, parte da avenida precisou ser parcialmente interditada para garantir a segurança dos pedestres e dos motoristas. E olha só a grossura da árvore, hein? Equipes da empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica e também da guarda de trânsito estiveram no local para fazer a remoção da árvore que caiu e o isolamento da área, além de iniciar então os reparos na rede elétrica. Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos. A causa da queda ainda não foi confirmada. Por meio de uma nota que foi enviada aqui para a redação, a Neoenergia Coelba nos informou que o fornecimento de energia da região foi suspenso temporariamente e que ele já foi restabelecido, então, após a confirmação das totais condições de segurança no local onde a árvore caiu. Gente, mais um caso de incêndio em vegetação foi registrado na noite desta segunda-feira aqui em Barreiras. Os órgãos ambientais estão investigando essa ocorrência. Vamos conversar então ao vivo com o Gabriel Pires. Ele já deu uma prévia para a gente do assunto, mas agora vai contar mais detalhes. É impressionante, né, Gabriel? Porque a gente fala disso periodicamente nos nossos telejornais da Rede Bahia e esses incêndios continuam acontecendo, né? Boa tarde, Gabriel. Mais um caso claro de responsabilidade, viu, Carlos? Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. As câmeras de segurança flagraram ontem à noite o que
seria o início desse grande incêndio que se alastrou na Serra do Mimo, na altura do bairro Morada da Lua, aqui em Barreiras. Esse fogo ele começou por volta das 21h40. O Corpo de Bombeiros foi até o local, iniciou o combate às chamas. Nas imagens de câmeras de segurança, dá para a gente perceber que duas pessoas elas ateiam fogo em um sofá e que esse fogo ele teria se espalhado para a vegetação e causado esse grande problema ambiental na noite de ontem aqui em Barreiras. Uma moradora então acionou o Corpo de Bombeiros, afirmando que as chamas estavam muito próximas à sua residência e que o fogo estava alcançando uma grande altura. Ao chegarem no local, o Corpo de Bombeiros atuou com bombas costais, o caminhão-pipa para tentar combater o fogo e combateu de forma eficaz. O fogo foi extinto logo em seguida. O Corpo de Bombeiros ele destaca que colocar fogo é um crime ambiental passível de multa e também de pena. Em caso de queimadas ou situações graves, todo mundo deve acionar o número 193 para que o Corpo de Bombeiros vá até o local e atue de forma eficaz para combater as chamas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo aqui de Barreiras afirma em nota a nossa equipe que está investigando o caso e trabalha para identificar os suspeitos que foram flagrados nesse vídeo colocando fogo em um sofá, e esse fogo aí, de acordo com moradores do local, teria se espalhado para toda a vegetação. A gente vai seguir acompanhando esse caso, viu, Carlos? É com você. Com certeza, é inacreditável, né, que as pessoas tomem esse tipo de atitude. Você percebe nitidamente na imagem, né, que o fogo realmente foi proposital. Muito obrigado, então, Gabriel Pires conversando com a gente ao vivo aqui no Bahia Meio-Dia. Vamos falar um pouquinho também de saúde pública. Olha, a hanseníase é uma doença que exige muitos cuidados com o paciente, mas a boa notícia é que ela tem cura, desde que o tratamento seja feito da forma correta e seguindo também todas as recomendações médicas. Uma busca ativa por pessoas que podem ter hanseníase e nem sabem disso começou hoje na Praça Castro Alves. Vai até quinta-feira, depois de amanhã, dia 17. A Carla Angélica, que coordena a vigilância epidemiológica, conversou com o repórter Gabriel Pires sobre esse assunto. Vamos ver o que ela disse. É um projeto do Ministério da Saúde e tem o objetivo de ampliar, né, o diagnóstico da hanseníase e a busca ativa precoce desses casos, dessa doença que ainda é muito incidente em todo o Brasil. Quais os atendimentos vão ser ofertados? Os atendimentos são consultas especializadas, né, consultas qualificadas com técnico do Ministério da Saúde, juntamente com especialista daqui também da referência secundária da hanseníase daqui do município de Barreiras, e também os profissionais da atenção primária, os médicos e enfermeiros da atenção primária do nosso município. Como a população pode ter acesso a esses serviços? A população está tendo acesso a esse serviço através de uma busca ativa que as unidades de saúde daqui de Barreiras, né, está realizando nos bairros, principalmente buscando aqueles pacientes que são contatos, né, intradomiciliares daqueles casos índices de hanseníase de pessoas, né, da família que tiveram casos de hanseníase em anos passados e também atualmente. Importante destacar que a hanseníase é uma doença transmissível, então esse cuidado, essa atenção é essencial. É uma doença transmissível, porém é uma doença que tem cura também, né? E o diagnóstico precoce, esse cuidado é muito importante para interromper a cadeia de transmissão dessa doença. Muito obrigado, então, a Carla Angélica, né, nossa parceira aqui do Bahia Meio-Dia. Olha, numa era cada vez mais tecnológica, Salvador recebe, a partir de hoje, o RoboCup 2025. É a maior competição de robótica do mundo. Imagina só, são 2.000 competidores de 40 países. O evento é todo de graça. Hoje e amanhã será apenas para participantes. E a partir de quinta, aí ele será aberto ao público. Felipe Oliveira, direto de Salvador. Olá, muito boa tarde para você que acompanha o nosso Bahia Meio-Dia. Essa competição começa na quinta-feira e acontece de forma gratuita aqui no Centro de Convenções da capital baiana. Mais informações estão lá no nosso portal, o G1 Bahia. E hoje o que é que está acontecendo? As equipes de mais de 40 países estão chegando para se organizar, para fazer tudo direitinho, para na quinta-feira começar essa competição. A gente está vendo aqui ao fundo um robô que meu amigo que veio do Rio
Rio Grande do Sul, vai me ajudar com as informações. Qual é o nome dele e qual a missão que ele tem que cumprir? Boa tarde. Boa tarde. Então, esse é o robô Boris, da equipe F-Bot, né? Nós somos lá do Rio Grande do Sul, atuais tricampeões brasileiros, e esse robô em específico, ele atua no ambiente doméstico, então no ambiente de uma casa, né? A função dele é ajudar pessoas a realizar tarefas domésticas, desde retirar o lixo da casa, ajudar no carregamento de sacolas, organização de estantes, enfim, todas essas tarefas domésticas mesmo. Muito obrigado, viu, por conversar com a gente. Boa sorte aí para sua equipe. Conversar com o presidente da RoboCup Brasil para passar mais informações para a gente. O que é esse campeonato e quem é que pode participar? Boa tarde. Bom, esse campeonato é o maior evento do mundo de robótica e inteligência artificial. Ele reúne o que existe de mais avançado, feito por universidades, escolas, empresas de todo o mundo, que desde 1997 vem trabalhando para estar avançando a tecnologia nessa área. Então, o que tem de mais avançado vai estar aqui presente. Qualquer pessoa pode vir ao centro de convenções, pode retirar antecipadamente seu ingresso pelo Simpla, lá com o link no site do evento, ou aqui mesmo no local, pode se credenciar rapidamente, ter acesso e ficar aqui o tempo que quiser, curtindo, torcendo pelos times, acompanhando as competições, né, trocando ideia com as pessoas, dá para bater papo com os competidores, né, na hora que eles estão circulando aqui no evento. Então, é uma oportunidade incrível para as pessoas. Uma oportunidade também desse network, né, porque você aqui pode testar seu inglês, você pode falar sobre inteligência artificial, tecnologia, porque são pessoas que vêm de diferentes países, diferentes regiões do mundo. Sem dúvida, e é uma sopa de idiomas e de culturas, né? Então é uma experiência única, né? Eu recomendo fortemente. A primeira vez que eu fui nesse evento também como participante, eu me encantei tanto que mergulhei fundo para trazer para a nossa cidade, né? Muito obrigado pelas informações. Reforçar que lá no nosso portal G1 Bahia tem todas as informações e dá também para você ter aí um encaminhamento para retirar o seu ingresso e poder conferir essa programação. É com você aí no estúdio. Muito obrigado, Felipe. Imagina, né, a quantidade de coisa interessante para ver. O Bahia Meio Dia vai dar uma paradinha para o intervalo comercial e no retorno do bloco a gente fala de temperatura, fala de frio e tem também uma matéria especial justamente em relação ao frio, os cuidados que a gente deve ter com os idosos. Não perca, já já, 12h44, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos voltando, imagens ao vivo aqui do Oeste Baiano, vamos para Bom Jesus da Lapa. Hoje diferente do normal, né? Temperatura bem mais amena, 29 graus, tem nuvens no céu no centro da cidade, aí o Santuário do Bom Jesus, 12h47. Agora centro de Barreiras, tempo bom, também tem sol nesse comecinho de tarde, a quantidade de prédios, né, de alto padrão que já tem Barreiras destacando nessa imagem aí do centro da cidade, 12h47. A gente está de volta, o frio é agradável, né, em algumas circunstâncias, mas nesta época do ano que a temperatura cai durante a noite e as madrugadas normalmente são mais frias, quem já passou dos 60 precisa ter muito cuidado com gripes e resfriados. E isso vai muito além, né, de andar mais agasalhado. Até a quantidade de líquido que o idoso toma durante o dia é um diferencial para quem quer ficar com a saúde em dia. Para quem já passou dos 90, como seu Pedro, cuidar da saúde é uma das poucas obrigações de todo dia. E ele não se descuida, principalmente para não ficar gripado. O chá e o suco de limão não faltam de jeito nenhum. Aqui e acolá eu tomo chupamento de limão. E é um remédio bom, seu Pedro? É bom, com toda certeza. Neste período do ano, em que as madrugadas e o início das manhãs são mais frias, os idosos precisam de atenção especial. É interessante você ter cuidados com a questão de ambiente, roupas, proteção de extremidades dos idosos, mãos, pés. Então, os idosos agasalhar bem antes de dormir, para ter uma noite tranquila de sono, principalmente a questão das extremidades. A fragilidade do corpo causada pela idade avançada exige cuidados frequentes. E no caso dos idosos, prevenir é muito mais necessário do que remediar. Dona Lourdes, que tem 65 anos, se cuida
e, diferente de muitos idosos, não reclama de tomar as vacinas que são obrigatórias no calendário anual. A senhora sempre usa um casaco nessa época do ano? Graças a Deus. Por causa do frio. Que o frio é um pouco valente, mas até que agora está mais quente, né? Aqui no abrigo dos idosos, as cuidadoras se dividem porque, além das tarefas normais, quando a temperatura cai, é preciso ficar atento com qualquer alteração demonstrada pelos velhinhos que vivem aqui. Então, o que a gente faz? A gente agasalha eles, mas, além de a gente manter as vacinas em dias, eles bem nutridos, bem alimentados, a gente agasalha por conta da fragilidade da saúde deles mesmos. Especialista em cuidar de pessoas com mais de 60 anos, o Dr. Carlos Perconey diz que é preciso ficar atento à temperatura do corpo e não descuidar da hidratação de jeito nenhum. O idoso, naturalmente, eles têm menos sede, então eles ingerem menos água, naturalmente eles são desidratados. Em relação às infecções, em relação à hidratação, nessa época fria fica mais prejudicada ainda. Então, você pode utilizar líquidos quentes, chá, porque isso vai ajudar a aquecer e vai ajudar a ele também a hidratar. Então, dá chás. Agora, chás de coisas assim, de plantas bem tradicionais, chá de camomila, chá de cidreira, chá de erva doce. Não esses chás aí que estão na moda, isso aí a gente tem que ter muita cautela em relação à parte hepática deles, à parte de fígado deles, E sempre cuidar deles, com muito carinho. Está na hora da gente falar sobre o tempo. Será que as temperaturas vão continuar baixando à noite? Continua o alerta para baixa umidade relativa do ar nas cidades aqui da região, viu? Vamos saber então como ficam as temperaturas para Barreiras e outras cidades do oeste baiano. Em Santa Rita de Cássia, os termômetros marcaram na madrugada de hoje só 12 graus. Hoje a gente começa por Santa Rita de Cássia, que vai ter um dia quente. A máxima chega a 34 graus e a mínima 14. Em Barra, clima seco, mínima 19, máxima 31. Muquém do São Francisco também é grande a variação climática, mínima 17, máxima 30 graus. Jaborandi, muito sol e muito calor também. Mínima 15 nas primeiras horas da manhã e a máxima chega a 29. Baianópolis também sob alerta de baixa umidade hoje. Mínima 14 e máxima 30 graus. E agora as temperaturas de Barreiras. Hoje variando entre 13 de mínima e 33 graus de máxima. Amanhã mínima 14 e máxima 33. Na quinta, mínima 12 e máxima 33 graus. E a gente segue falando de frio agora num outro aspecto. Mesmo com essa temperatura mais baixa e dentro de casa, são os pets que continuam vulneráveis a parasitas, como pulgas, vermes e carrapatos também. Os veterinários alertam que o risco existe o ano todo e os cuidados precisam ser constantes. Conviver com tantos bichinhos faz parte da rotina de Mariana. Tem cachorros, coelhos, passarinhos e até um cágado. Cada um exige atenção, carinho e cuidado. E ela faz questão de estar presente em tudo. Eu sou muito preocupada com sempre estar checando eles para ver se está todo mundo comendo bem, se as fezes estão normais. A alimentação hoje é uma prioridade minha com todos eles. E tá sempre fazendo esse check-up, exame preventivo. Tudo que eu puder fazer por eles, geralmente eu faço. O cuidado com os bichinhos não depende de estação, nem do tempo que eles passam dentro de casa. O inverno é um momento crucial para você cuidar deles, principalmente para animais que têm problema, animais idosos que têm problema osteoarticular. O inverno é o momento que começam a aparecer alguns problemas, então é importante você fazer, além de fazer a avaliação normal que você já faz, você tomar esses cuidados. Uma pergunta muito comum é a seguinte: se meu pet fica dentro de casa, ele ainda corre algum risco? E a resposta nesse caso é sim. Sabe por quê? Porque o simples fato de um contato com uma área contaminada pode ajudar com que esses parasitas se espalhem. E aí, o bichinho fica doente. Um passeio rápido na rua, o quintal de casa ou até o elevador do prédio. Essas são situações comuns, mas que podem expor os pets a parasitas, como pulgas, carrapatos e vermes. E quando os sinais da doença aparecem, o animal já pode estar sofrendo há dias.
Essa médica veterinária explica que nenhum ambiente é completamente seguro. Mesmo sem sair para a rua, o pet pode estar exposto a riscos que passam despercebidos. As pessoas falam dentro de casa, é impossível chegar carrapato. Nunca sai da minha cabeça uma história. Um cliente meu que descobriu que os carrapatos vinham pela parede de fora do apartamento dele, do apartamento de cima de uma pessoa que não cuidava, não fazia uso de preventivos, de controle de carrapatos, e os carrapatos andavam. Eles resistem muito tempo no meio ambiente sem se alimentar e eles estavam migrando de um apartamento para outro. A ideia de que pulgas, carrapatos e vermes somem no inverno é um mito, principalmente em regiões úmidas e de clima ameno, como a nossa. Essas doenças transmitidas por carrapato, elas são prevalentes o ano inteiro. Porque eu tenho que pensar que eu estou numa região onde é muito possível que esse cachorro tenha sido picado por um carrapato e a pessoa nem tenha visto. Porque passou, subiu, picou, caiu, já que você usa um medicamento para prevenir isso. Então, muitas vezes acontece, né? Então, nunca, risco zero não é, infelizmente. Uma outra preocupação é com os deslocamentos com pet, independente da distância. No inverno, que aqui coincide com a época de grandes viagens, né, em massa para o interior, pelo típico, né, pela cultura local, a gente tem muito pet saindo da capital para o interior. Então é bem importante se ligar, conversar com o veterinário e falar, estou saindo da cidade, estou indo para o interior, o que eu posso fazer? Eu sei que nem todo interior é roça, é fazenda, é pé na lama, né? Mas a maior parte do pessoal gosta de ir para uma fazenda, para um sítio, né, para uma chácara, e não há dúvida que ali a gente tem maior desafio. 12h56, o Bahia Meio Dia faz mais uma pausa e a gente volta daqui a pouco com as últimas notícias de hoje aqui do Oeste do Estado. Sai daí. Estamos voltando com imagens de Luiz Eduardo Magalhães, tempo rigorosamente igual ao de Barreiras, sol com poucas nuvens no céu, 28 graus agora de temperatura, faltando 2 minutos para 1 da tarde, imagens ao vivo. Hoje é terça-feira, né, dia de conferir oportunidades do mercado de trabalho. São as vagas do Cine Bahia. Boa sorte para você. 3 vagas para consultor externo de vendas. Tem que ter o ensino médio completo e a experiência mínima de 1 mês na área de vendas. 2 vagas para eletricista, ensino fundamental completo e experiência mínima 6 meses. Mais 2 vagas para encanador, ensino fundamental que pode ser incompleto. 1 vaga para engenheiro civil, ensino superior completo, experiência mínima 6 meses. 6 vagas para fiscal de caixa, ensino médio completo e experiência mínima também 6 meses. 5 vagas para açougueiro, ensino fundamental completo. 1 vaga para lavador de carros. Não precisa ter experiência, mas é obrigatório saber dirigir. 1 vaga para médico do trabalho, ensino superior completo e tem que falar pelo menos 2 idiomas. 21 vagas para monitor de ressocialização prisional, ensino médio completo. E para terminar, 20 vagas de pedreiro, ensino fundamental pode ser incompleto, mas a experiência mínima tem que ser de pelo menos 6 meses. 1 da tarde em ponto, assim fechamos o Bahia Meio Dia. A gente se encontra de novo amanhã com as notícias da região oeste, claro, às 12h30, depois do Mais Você. Eu lembro que é possível assistir o nosso jornal também ao vivo na Globoplay e rever as reportagens exibidas hoje. Tá tudo lá de graça para você no G1 Bahia. Boa tarde, até amanhã.